Recentemente eu estava numa pesquisa sobre a fertilidade na humanidade, mostrando que com o passar do tempo as pessoas pararam de ter filhos e diminuiu o número. Isso é um dado que basicamente na escola mesmo você já descobre, não é algo, é até meio padrão da demografia, essa ideia de que com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, da industrialização, as pessoas têm menos filhos. E eu decidi pesquisar sobre isso recentemente. Eu ia fazer um vídeo todo elaborado, falando sobre o tema no meu canal Brabo Texto, que é sobre geografia e história. Seguem lá. Mas decidi não fazer porque eu acho que seria melhor uma ideia um pouco mais opinativa do que colocar dados e dados. E sei lá, é um tema que muita gente já fez. Bem, eu vou falar a minha opinião. É comum que esses dados falem que o que fez as pessoas terem menos filhos por casal é a mulher no trabalho. O que não é errado, aliás, faz todo sentido, porque a mulher passou a trabalhar e começou a ter menos filhos, porque a mulher quer plano de carreira e ter filho acaba sendo a última coisa que ela quer. Porém, tem um grande problema nessa afirmativa, é que esse conceito de que mulher não trabalhava é meia verdade, porque boa parte da história a mulher sempre trabalhou. A mulher não era, sei lá, ficava só em casa fazendo nada, cuidando só dos afazeres domésticos. Na real, ela trabalhava. Isso é mais uma ideia do século XX e XIX, que dessa de mulher não trabalha, só cuida de casa. A maioria das pessoas não tinha dinheiro suficiente para deixar a mulher sem ganhar dinheiro. Sim, e caso você não saiba, boa parte dessas discussões de mulher no trabalho eram elitistas. Não, então, já dá para saber quem conseguia manter a mulher dentro de casa. Então, o que seria de fato que fez que as pessoas tivessem menos filhos? Bem, o que eu acabei notando é que, com o passar do tempo, não compensa ter filhos. A sociedade moderna meio que tirou essa necessidade de ter filhos. Bem, eu vou falar um pouco como era antigamente. Não que eu tenha vivido, mas é a visão histórica. Antes da industrialização, de todo mundo trabalhando em centros urbanos, cheio de prédios e toda essa vida corrida, a vida humana e o trabalho em si era em campo. É, rural mesmo, plantação, retirada de plantação, cuidar de animal, essa coisa maravilhosa. E o problema da vida do campo é que ela é meio desgastante. Se você vê qualquer pessoa que trabalha no campo, você vai ver que a fisionomia dela já é mais envelhecida. As pessoas ficam, o sol querendo ou não, o sol judia muito. Então a pessoa vai ficando com a pele toda manchada, fica desgastada, o corpo começa a doer mais do que se ela trabalhasse o dia inteiro no escritório ou dentro de quartos. E para tentar diminuir esse desgaste do trabalho manual no campo, era comum que as pessoas tivessem filhos. Eu sei que pode parecer estranho porque, então as pessoas só tinham filhos para trabalhar. Não, tinha outros motivos, tem culturais também. Era mal visto você ser uma mulher que não tinha filhos. Porém, antes você via que era muito mais vantajoso ter filhos, porque você não gastava tanto assim para ter um. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas as pessoas que viviam no campo, bota 50, 100 anos atrás, não tinham gastos que hoje é padrão ter, como energia, internet, sei lá, plano de saúde, educação, um curso, qualquer faculdade. Essas são coisas que são muito mais recentes. Boa parte da humanidade, das sociedades que viveram na história, não tinham gastos com isso. Então, basicamente, o único gasto que você tem é moradia e comida, e o resto é resto. Também tinha uma questão de sempre reaproveitar as coisas antigas. Então, uma casa que era do avô passava para o filho, que passava para o neto, e os mesmos móveis acabavam passando com o passar do tempo. Nossa, eu estou repetindo as mesmas palavras. Era comum também que a mesma família ficasse na mesma fazenda por muitos anos. Você vê isso na Idade Média, onde o servo era meio preso ao campo, aquela propriedade de terra. Tanto que o senhor feudal até podia mudar, mas geralmente o servo não mudava. E aí, ter filhos era sempre bom, porque quanto mais gente trabalhando, melhor ganho, mais comida você vai ter, mais benefícios você tem, recompensa.
Porque, vamos ser francos, você não paga filho, o filho ganha junto com a família. Então, de certo modo, eu sei que não é exatamente isso, mas é quase um trabalho de graça, entre mil aspas. Porque você não precisa pagar para alguém fazer, porque ele já é seu filho, ele vai fazer. Então, se você tivesse 5 filhos nos tempos antigos, antes da indústria, era bom porque os 5 trabalhavam no campo e os 5 iriam ajudar você. E você não teria tanto gasto para cuidar deles, porque você já não tem gasto direito. Aí o que ocorre? Com a industrialização, as coisas mudam e a gente passa a ter muitos desses gastos. E a própria ideia de ter filhos acaba mudando um pouco. A gente começa a focar muito no trabalho, que era algo que antes não tinha muito foco, porque você meio que trabalhava na mesma coisa na vida inteira. Se você era um artesão, provavelmente você era porque seu pai era, o seu avô era. É assim, é uma sequência, você não tem muito plano de carreira. E hoje a gente tem plano de carreira, a gente sonha desde quando é pequeno, falando, o que você quer ser quando crescer? E aí, sei lá, a gente vai criando ideias aí, advogado, médico, essas coisas. E querendo ou não, ter filhos atrapalha nesse plano de carreira, porque é difícil trabalhar ao mesmo tempo que cuida dos filhos e tentar alinhar os dois. E a maioria das pessoas não consegue. Na verdade, muita gente tem filho e vive nesse mundo que eu estou falando, mas aí, sei lá, não cuida bem do filho, ou vê ele em poucas horas do dia, ou às vezes, sei lá, nem cuida, é ausente, mas aí é outra questão. E filho também tem uma questão de gasto, porque hoje, para ter filho, é muito mais caro do que foi em qualquer época da história. Mesmo que você não seja um paupérrimo, que não gasta em nada, sei lá, não gasta em escola, plano de saúde, gasta nada de nada, provavelmente ele vai dar muito mais gasto do que dava um filho há 200 anos atrás. 200 anos atrás, o gasto, como falei, era comida, basicamente, não tem outra coisa. Isso porque, quando trabalha no campo, muita da comida que ele tira é de subsistência. É subsistência? Eu esqueci de falar. Ou seja, é para o uso próprio da família, não é para vender ou comprar do outro. E é interessante isso, que aí filho acabou virando mais um empecilho, algo que tá ali no meio do caminho, que você não quer que tenha. Aí questões, por exemplo, gravidez na adolescência. Não que seja legal ter gravidez na adolescência, é meio ruim mesmo. Porém, boa parte da história, a gravidez na adolescência era um padrão. A gente que tem filho cada vez mais tarde. Se você pegar boa parte da história, as pessoas ter filho com menos de 20 anos era o comum. Aliás, eles iriam ficar até preocupados se você passasse dos 20 anos e a mulher não tivesse ainda filhos. Enfim, eu não quero dialogar sobre se é bom ter filho ou não, mas essa é uma questão social que eu vou vendo que, por isso que essas ações dos países europeus de incentivar filhos mal resolvem direito. Porque na prática o problema não é, sei lá, falta de auxílio, porque a gente, de certo modo, tem auxílio. Ou você acha que 100 anos atrás as pessoas tinham auxílio para cuidar de filho? E que não tinha nada. Porém, a nossa vida já não compactua nessa ideia de ter 5 filhos de um mesmo casal. Enfim, esse é o meu pensamento do dia. Também tem outras questões que eu posso falar mais sobre, sei lá, o caso que a mortalidade infantil era muito mais alta antigamente, então você meio que tinha que fazer muitos filhos. Você acabava perdendo muita gente nesse processo. Mas aí é um outro tema. Obrigado por ouvir eu discutir assuntos aleatórios.